Ó, hoje eu fui fazer um story, eu tava comentando com você, eu demorei 40 minutos pra conseguir gravar um story. Maluco. E o pior é que eu acho que todo mundo tem vontade de se fazer um story, falar um pouco e tudo mais, não todo dia. Eu acho que tem momentos. Mas qual o conselho que você daria pra gente parar de ser sem vergonha? Começar a ser mais desinibido e tudo mais, se aparecer, porque é muito difícil. Pra mim, é difícil. Mas é aquilo que eu sempre falo. Se faz parte do teu trabalho, faça. Quem tem que ter vergonha é vagabundo que não faz nada. Então, os stories faz parte do seu trabalho? Ah, Natália, mas eu vivo bem sem fazer stories. Tá, mas ele faz parte? Ele te daria mais autoridade? Ele te ajudaria em alguma coisa? Sim. Então, faça. Sem medo, sem vergonha. Quem tem que ter medo ou vergonha é gente vagabunda, que não faz. E se você organizar direitinho, consegue. Porque é aquilo que eu falei, é muito fácil, é muito rápido. Quando você sabe o que fazer. E naturalmente, ao longo do tempo, você passa a ser natural, sim, nos stories. Não precisa ser jornalista, não precisa ser comunicador, nem nada. É só ir fazendo, é com o tempo, é prática. Ai, Natália, eu demorei 45 minutos. Não deve ter sido isso, tu tá exagerando. Mas, mas assim, se você pega um papel, não, tudo bem, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu tenho técnicas dentro do método, eu vou adiantar uma pra você. Tem coisas que estão parando a sua comunicação. Eu não consigo dar essa informação. A hora do podcast, o dia do podcast, eu não consigo falar. Vai ser terça-feira às 10h20, às 8h29. Não consigo falar isso? Escreva na tela, fale outra coisa. Que você esteja mais confortável de falar e que não tá truncando a sua mensagem. Porque às vezes a gente tá nervoso, a gente faz muitos cacuetes, muitas truncadas, a gente fica sem entendimento, a pessoa não consegue entender. Então, assim, tire isso da sua mensagem, simplesmente faça uma que você tá confortável. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, tô aqui para falar para vocês que hoje tem podcast, tem uma convidada super legal. Não tá conseguindo falar o nome do convidado? Escreve na tela. Mas você indicaria chegar a criar um personagem ou ser você mesmo? Não, seja você mesmo. Ninguém sustenta personagem por muito tempo. Mas de certa forma todo mundo é meio que um personagem, né? Eu acho. Cada um tem características. O Marilã falou sobre isso. Falou. Cada um tem características que dá pra se trabalhar. Uma personificaçãozinha ali, né? Dentro do método eu tenho algumas coisas, né? O método Stories de Ouro que eu vou lançar na próxima semana. E eu tenho algumas coisas de criações de rituais, da linguagem própria, né? Às vezes eu peguei uma mentorada que ela falava sempre uma palavra e todo mundo conduzia essa palavra a ela e ela mesma não tinha percebido que era uma palavra dela. Que ela sempre falava para as pessoas e as pessoas faziam stories, falavam a palavra dela, marcavam ela. Como diz a Carol... Aí ela não tinha percebido que isso era um bordão dela, isso era uma marca dela, que ela poderia usar isso, Explorar aquilo. Então aquilo trazia, né, aquele diferencial para ela. E esse tipo de treinamento é muito fácil você chegar nessa tua identidade, só tua, né? A gente acaba sendo personagem, todo mundo tem características diferentes. Basta dar uma analisada, assim, se olhar um pouco também, né? Você tem que conseguir. Eu falo que às vezes enxergar. Assim, nossa, igual você falou, tô com uma voz de pato hoje. Talvez se você criar um personagem com uma voz diferente, você consegue. Você não consegue sustentar. Então, mas por algum tempo. Aí já é demais, não é pra tanto. Não, dá, mas assim, tem uma que faz arquiteta lá, né, que é maravilhosa. Eu teria que virar um humorista, eu teria que virar um Fábio Porchat da vida pra... Silvia Cristina. Cristina. É isso? É isso, acho que é isso. Não é o caso, não cheguei nesse nível ainda. Ele entendeu? fez um personagem, mas assim, todo mundo sabe que é Sheila Cristina. Sheila Cristina. Sheila Cristina é um personagem, mas ele tem uma hora que ele fala com ele mesmo, sem estar travestido de Sheila Cristina. Ele já tem aquele viés cômico, né? Já é algo que tá na persona dele ali, aquela coisa de humor. Ele vai criando vários personagens em cima, até um menino, não, como é que é? Da Pfizer. Pfizer. Ele faz isso muito bem, né? Ele cria esses personagens, essa dinâmica toda e consegue conduzir bem. Teve uma depressão no meio do percurso quando alcançou a fama. E aí, até sobre isso, a internet pode deixar as pessoas Sato doentes. é uma personagem. Ela é um personagem, total. Sério? Ela é total. Você acha que ela é boa? Do jeito que ela se mostra burra, assim. Não é uma personagem. Mas as pessoas sabem que é uma personagem. Você finge uma demência ali, boa, entendeu? Faz uma coisa meio loira burra e vida que segue.
Não precisa fingir, Gustavo. Pode. Não é o caso. As pessoas podem acreditar, uma hora. Tem como você pegar alguém de base pra você ser influencer hoje? Porque todo mundo posta a mesma coisa. Mas isso é uma objeção que eu quebro muito dentro dos meus treinamentos, que você não é para ser a mesma coisa, né? Eu dou exemplos muito duros. Se você vai num evento hoje em Rio Preto, tem 20 influenciadores, 19 estão falando a mesma coisa. Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei aqui, olha só que lindo. Pô. E o que é muito chato, porque você acaba não tendo um ineditismo no conteúdo. É um conteúdo que você tá tendo sempre um déjà vu dele e não tem novidade, né? Eu acho que essa é a próxima etapa. As pessoas vão perceber ao longo do tempo que elas estão sendo muito repetitivas, que elas estão seguindo um robozinho e tá ficando todo mundo igual, né? Encontrar a própria voz é o desafio, né? Você tem que saber quais são as características que te levam a achar essa tua voz e criar o teu jeito de dizer as coisas, a tua comunidade. Como é que você chega num jantar de família, por exemplo? Você chega falando: oi, tudo bem, pessoal? Bom dia! Como vocês estão? Eu tô ótimo. Você não fala isso quando você chega num almoço de família. Você fala: e aí, galera, beleza? Aí abre os stories, isso, né? aí abre os stories. Oi, pessoal, tudo bem? Completamente diferente. Ninguém sustenta isso por muito tempo. Não é teu jeito, né? É muito robotizado. A gente precisa aprender Mas e a questão, por desrobotizar. exemplo, da monetização? Por exemplo, chega uma marca, ó, você tem que fazer isso, e é assim. Não, mas hoje em dia nenhuma marca chega dizendo pra você que você tem que fazer daquele E jeito. pelo contrário, porque as marcas, elas querem a naturalidade. As marcas não querem uma propaganda com cara de propaganda, com cara Exatamente. Eu nariz falo de porcelana, Porque você como pega se o fala. Instagram, você abre, você vê todo mundo postando aquela porcaria daquela roletinha, aquele foguetinho pra cima, e todo mundo posta igual. Você já viu isso? Aí você fala, chega aquela marca lá e fala assim, ó, você tem que fazer isso, vou te pagar tanto. Não, mas eu sempre... Eu recebo alguns briefings como influenciadora, que eu também atuo, né? Sim. Eu recebo alguns briefings e nele eu faço da maneira que eu acho melhor pra minha audiência. Sim. Tem gente que bate o pé e fala, não, eu quero que você faça assim, já tive isso. Quero que você poste determinada coisa. Eu falo, você não vai ter resultado. Você tá pagando pra não ter resultado. E aí? Você quer? Depois não adianta reclamar. Porque eu entendo a audiência que eu tenho. Se você entendendo da maneira que a pessoa recebe a mensagem, você sabe exatamente como agradá-la. Sim. Né? Essa é uma percepção que todo influenciador deveria ter. Como é que teu público tá recebendo a mensagem? Natália, mas meu público não tá batendo comigo, eu não tô tendo retorno. Então a mensagem tá indo completamente errada. Reveja. Então se você faz uma coisa, ninguém responde. Tipo, abre uma caixinha de pergunta, tá lá, né? Zero engajamento. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo com o teu perfil. Você tem que criar essa geração de comunidade. E isso é no dia a dia, isso é com a voz própria. E isso E é uma responsabilidade do influenciador, né? Você é comunicadora, sabe? Claro. Na comunicação a gente tem uma máxima que se existe uma falha na comunicação, a falha é sempre do emissor e nunca do receptor. Você já ouviu falando isso? Então, se você não tá conseguindo ter resultado, é você que não tá conseguindo criar essa conexão. Eu acho engraçado algumas pessoas que dizem assim, mas o influenciador não é vendedor. Se eu divulgo o teu produto, você tem que ter a responsabilidade de vender depois, de atender. Não, querido. Você é vendedor, sim. Você está vendendo o produto da pessoa. O influenciador tem que ser o melhor vendedor do mundo. Sim. Porque, às vezes, você pode ver que, às vezes, a pessoa não está vendendo o que ela tem. Às vezes, ela está vendendo o que os outros estão dispondo para ela. Ah, Natália, mas eu não faço propaganda. Mas você vende o teu podcast. Vender. Né? A gente usa isso muito no jornalismo. Eu vou vender a matéria para a rede, por exemplo. Ninguém está dando dinheiro. A gente está vendendo a ideia. Então, você está vendendo alguma coisa, que seja uma ideia, que seja um produto. Então, opa, calma. Então, Deixa pra derrubar as coisas do Gustavo, ele tem essa função. Eu tô vendendo a caneca, na verdade, mostrando para vocês quanto ela é resistente. Então, o influenciador tem que ser um bom vendedor. Se o influenciador não for um bom vendedor de lábia, não vende nada, não influencia nem dentro